Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona, dessa vez eu de Brava Bolívia, para falar do pós-jogo. Vai sair no dia seguinte, né, porque eu cheguei tarde pra caramba, do pós-jogo entre Sampaio 0 e Moto Clube 3, envolto de muita polêmica. Beleza? Então a gente vai falar um pouco do que foi o jogo, do comportamento do Sampaio. Então vamos lá, o Sampaio enfrentou a equipe do MAC ontem pela última rodada do Campeonato Maranhense. Jogo esse que aconteceu no Castelão às 7 horas da noite, certo? O Sampaio entrou com o time completo, com o time titular para a partida de hoje. A equipe titular do Sampaio Correia foi de Alan Costa no gol. O Lucas Ian, lateral direita, definitivamente o pior jogador da partida, tanto que saiu no primeiro tempo. Eduardo Henrique e Wesley na zaga e o Thiago Rosa na lateral esquerda. O meio de campo de Cavi, Anderson Recife e Balão. E o ataque de Henrique, Nadson e Pimentinha. O Nadson continua. Opa, melhor. Adriano, mas na verdade, Thiago Rosa, Balão e Nadson. Adriano, Henrique e Pimentinha foi o ataque. Feita a correção. E assim, incrível como o Nadson continua de titular mesmo com o Sampaio. Ele mostrando claramente que não rende. No Sampaio ele não rende. E continua de titular. Mas tudo bem, né? Vou falar o quê? Eu não sou técnico. Então, o Sampaio entra com essa escalação para a partida e claramente o Sampaio, isso no primeiro tempo, entrou para completar a tabela. O Sampaio entrou numa preguiça, numa falta de vontade, numa lentidão inacreditável na partida de hoje. E, tipo assim, parecia que nem queria entrar em campo, os jogadores não queriam entrar em campo, porque assim, bicho, bota os jogadores de reserva que são ruins, mas acho que eles iam entrar para tentar mostrar que de titulares são menos ruins que os titulares. Não sei se vocês entenderam. Então o Sampaio entrou muito lento, entrou muito devagar. Isso se demonstrou no jogo, onde o MAC no primeiro tempo foi dominante, onde o MAC foi melhor, o Sampaio não conseguiu chegar. O Sampaio no jogo todo deu um chute no gol, acho importante citar isso. O Sampaio deu um chute no gol contra o MAC, e no primeiro tempo esse chute não aconteceu. Então o Mag foi melhor, meteu bola na trave, construiu muitas chances. O Rian acabando com a lateral ali do Thiago Rosa, acabando com o Thiago Rosa, né? E o Sampaio ali sofrendo muito nesse primeiro tempo. Então foi o primeiro tempo que o Sampaio não entrou em campo, que agora inverteu, inclusive, né? Antigamente o Sampaio não jogava mal só no segundo tempo, agora é no primeiro, né? Mas tá melhor. Eu acho que seria bom se não jogasse mal nos dois tempos, jogasse bem os dois tempos. E foi um primeiro tempo onde o MAC claramente foi melhor. O MAC teve chance. O MAC construiu o jogo. Aí no segundo tempo o Sampaio faz duas mudanças, uma delas a saída do Lucas Ian, né? E até que melhora. O Sampaio consegue progredir, o Sampaio consegue fazer um pouco mais de volume de jogo, mas não é suficiente para conseguir o resultado. Até deu um chute no gol, mas ficou por isso mesmo. E o Sampaio não conseguia avançar, o Sampaio não conseguia atacar, o Sampaio não criava jogada. Quando chegava eram jogadas aéreas, cruzamento na área, de faltas que teve. Principalmente no segundo tempo começou a chover, e o futebol que já foi de pouca qualidade no primeiro tempo, que eu esqueci de falar isso, diminuiu mais ainda no segundo tempo, quando choveu muito, e o ADM aqui estava no Castelão assistindo esse jogo. E no segundo tempo o Sampaio até tem uma leve melhora com a baixa, com a baixa qualidade do jogo, mas melhora um pouco, mas aquela falta de criação, aquela falta mesmo de entrosamento, até mesmo de capacidade de criar as chances para chegar ao gol não aconteceu. Então precisava fazer jogadas aéreas e elas nem aconteciam porque não chutava no gol. E isso ficou seguindo até um pênalti muito do discutível, que aconteceu na partida, inclusive acho que eu vou botar aqui para vocês. Um pênalti muito discutível ali, eu acho que por volta dos 20, 25 minutos, que ali para mim se faz, acabou o jogo, entendeu? Se faz, acabou o jogo e já era. Aí o Sampaio ia morrer, como aconteceu realmente um pouco depois. Com esse pênalti com esse pênalti que aconteceu, que o Clecione bateu, que foi muito discutível, alguns dentro da área, outros fora, e realmente fora, e foi muito dentro desse limite. O pênalti aconteceu, o Clecione tirou demais, deslocou o goleiro, deslocou tanto que bateu na trave e perdeu a chance desse gol. Eu achei, e a gente achou, eu até conversei com uma amiga maquiana que ela disse que estava com muito mau pressentimento em relação a essa partida, né? Mas tudo bem. E aí eu achei ali que o Mac ia morrer no jogo. Eu disse, o jogo vai ser empate mesmo, o Sampaio não vai conseguir fazer o gol, conseguir atacar e não quer. E o Mac eu acho que vai sentir pra caramba esse gol e vai acabar não tendo essa progressão. Eu tava muito enganado durante assistindo essa partida e depois dos nossos comerciais, vocês vão saber o porquê.
Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também, e até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Grifes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com preço baixo e qualidade, a PVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio, às vezes, à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME, agora pode assistir o vídeo. Aí depois, quando se deu exatos 35 minutos, 10 minutos depois, se você não tiver enganado do pênalti perdido, depois de 2 lances consecutivos também de reversão, né, porque o cara errou o lateral, o Mac consegue esticar a bola na ponta para o Rian puxa para dentro, a marcação faz aquela marcação ao distanciamento social da época do Covid e faz um golaço em cima do goleiro Alan. E aí parece que abriu a porteira, porque logo em seguida, um pouco depois ali dos 40 minutos, o Mac faz o segundo gol num escanteio, né, o escanteio cedido pelo Sampaio, ele cruza e vagalume em noite de Zidane, simplesmente pega e faz o segundo gol de cabeça sozinho dentro da área. E faz esse segundo gol e, tipo assim, segundo com uma falha tão grotesca que o cara sobe sozinho. O cara simplesmente aparece sozinho dentro da área, os caras ficaram com uma preguiça do caramba pra marcar. E o último gol já de por volta dos 45, 47, é um gol que entra na discussão que eu vou bater daqui a pouco, que simplesmente o Rian sai puxando um contra-ataque, sai puxando a defesa todinha, manda o lançamento pro Clecione, que perdeu um pênalti, e o Clecione aproveita que o goleiro ficou no meio do caminho, o Alan, e faz um golaço de cobertura, praticamente matando o Sampaio, fazendo 3-0 em 10 minutos, conseguindo uma virada heróica, né? A gente chama pelo lado do Mac uma virada heróica, de conseguir os 3 gols para se classificar, sabendo que o Moto estava vencendo a Imperatriz fora de casa. Então, é assim que se terminou o jogo. E vamos lá, vamos falar sobre essa questão aqui, que tá uma polêmica louca entre se o Sampaio entregou ou não. Gente, para você torcedor, inclusive, você torcedor do Sampaio, eu vou comentar isso com vocês. O Sampaio não entregou. Talvez o último gol, mas o Sampaio não entregou. O Sampaio é ruim desse jeito. Entendeu? O Sampaio claramente tomaria gols aqui, como tomou aquele gol do Rian e tomou aquele gol do Vagalume. Certo? Se você quer se iludir, porque não quer ficar puto, porque a gente prefere acreditar que o Sampaio não deu esses gols, porque um time tomar um gol desse jeito é papo de você invadir campo, invadir CT, xingar todo mundo, beleza? Então, se você quer acreditar nisso, tudo bem, mas não houve entrega do Sampaio, literalmente só foi mais um dia normal do Sampaio sampaiando, e é isso. Beleza? Então, para mim, o melhor da partida foi o Alan, porque o Alan salvou muito. Era para ter sido mais. Era para ter sido mais gols se o Alan não tivesse feito algumas intervenções. E o pior jogador foi o Lucas Ian. Tanto que, tipo assim, ele saiu. Ele é o contratado para a Série D. E ele saiu no primeiro tempo. Certo? Outro que estreou muito mal. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo. Né? A gente expandir esse universo tricolor, porque é o único canal junto aqui com o Alan Jorge que faz, né, o Sampaio na Veia, que faz análise sobre os jogos do Sampaio Corrêa. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.